Desde já, então, eu convido vocês aí para nós abrir a nossa Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, eu gostaria de falar com vocês sobre loucura e sabedoria. Que coisa antagônica, né? Ou ambígua. Loucura e sabedoria. E esse texto aqui de 1 Coríntios, aqui no versículo 18, ele fala sobre a loucura e a sabedoria. E a loucura e a sabedoria, ela vem da mensagem da cruz. Da mensagem que a cruz significa. É importante que você, no Evangelho, conheça o significado. O significado da cruz. Vamos ler então. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo começa assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz para aquele que aceita a cruz. Aceita a cruz como loucura, porque a mensagem da cruz, ela é doida mesmo. Ela é louca. Porque você acreditar que um homem veio nessa terra, se encarnou, deixou a sua divindade. O texto de Filipenses diz que ele não usurpou o ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou, assumindo uma forma de servo, assumindo uma figura humana, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso só pode ser uma loucura. Por isso que a palavra de Deus, a palavra da cruz, é loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que não têm essa consciência do significado. Mas para aqueles que conhecem o significado e creem nesse significado, é poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O que é o Evangelho? A Boa Nova. O que é a Boa Nova? Jesus. É um trocadilho de palavras. Evangelho, Boa Nova, Jesus. Tanto Evangelho como Boa Nova como Jesus é poder. É poder de Deus para a salvação daquele que se achega, daquele que crê, daquele que recebe. E ele diz assim, continua dizendo no texto: pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios. O texto não quer dizer que ele vai destruir tudo que o sábio sabe e ensina. Não é isso que ele está dizendo. É que no confronto da sabedoria humana com a sabedoria doida do Evangelho, a sabedoria dos sábios fica no pó. Olha só o que o texto diz: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Mas onde está o sábio? Quem é o sábio? O doutor? O teólogo? Aquele dono dos oráculos celestiais? Ou que tem a presunção de ter os oráculos celestiais em si? Onde o escriba? Quem é o escriba? O acadêmico? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Nesse confronto entre a sabedoria humana e a sabedoria emitida pela mensagem do Evangelho? Quando Paulo diz assim que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, do que ele está falando? Porque quando Paulo disse essas palavras, quando Paulo escreveu essa carta, ele não tinha na sua mão o que nós temos hoje, que são os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que representa esses livros, Mateus, Marcos, Lucas e João?
Para mim, para você que está me ouvindo, para você talvez que nunca teve essa percepção de chegar e ler esses livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele diz que o Evangelho é o poder. Então, o que está escrito e narrado nesses Evangelhos? É toda a trajetória daquele homem que esvaziou-se da sua deidade, foi encontrado em figura humana, ele se encarnou nessa terra. A Bíblia diz que o Verbo se encarnou, o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus presente no nosso meio, a glória de Deus, Jesus Cristo, o homem. Por isso que Paulo faz nas suas cartas um trocadilho. Ele cita, quando ele quer falar de Jesus o homem, do Jesus histórico, daquele Jesus que veio e se encarnou e esteve aqui durante 33 anos e morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus. Quando ele fala desse homem, ele fala de Jesus Cristo. Mas quando nas suas epístolas ele fala de Cristo Jesus, ele fala do Cristo eterno, o Cristo que está para além da história, o Cristo que está para além da eternidade. Ele está falando do Cristo morto antes da fundação do mundo, porque a palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, antes que houvesse qualquer história. Você pensa que Jesus morreu na cruz apenas quando ele esteve aqui como ser humano? Na cruz do Calvário, lá no Gólgota, em Jerusalém? Não. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Há um texto escrito por Pedro a respeito disso, há um texto em Apocalipse a respeito disso. Antes que houvesse a luz, houve cruz. A cruz erguida na eternidade. Porque Deus, na sua sabedoria e na sua presciência, Deus, na sua sabedoria e na sua presciência, ele sabia que o homem, ele ia se corromper no meio do caminho. Então ele já criou o homem num ambiente de redenção. Olha que tremendo isso. Deus criou um homem já num ambiente que ele pudesse redimi-lo. Sempre há uma redenção para o homem que quer essa redenção. Deus alcança qualquer homem. Deus alcança a qualquer pessoa, seja quem ela for, porque o Cristo eterno, ele está para além das fronteiras de Israel. O Cristo eterno, ele está para além das fronteiras da igreja. Ele está para além do cristianismo. Ele está para além dos evangélicos. O Cristo é o Cristo Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis. Ele gosta dos fiéis, mas ele é o Salvador de todos os homens. Aquele que se achega a ele, aquele que se encontra com ele, aquele que encontra a luz dele. Jesus é assim, gente. Jesus é desse jeito. Quando Paulo fala de Jesus Cristo, ele não fala de Cristo Jesus. Quando ele fala de Jesus Cristo, ele está falando do Cristo histórico, que nós conhecemos ele pela história, mas ele também é o Cristo Jesus, o Cristo eterno, e morreu, se entregou antes que houvesse qualquer história, antes que houvesse mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, imolado por todo e qualquer ser humano nessa face da terra. A palavra da cruz, como eu estava dizendo, ela é loucura. Onde está o sábio para argumentar com isso? Onde está o escriba, que é o acadêmico, o estudioso? Onde está o inquiridor desse século? Aquele que perturba, aquele que se levanta contra, aquele que inquieta, o filósofo, seja lá quem for. Onde está? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, porque Deus confronta a sabedoria da cruz com a sabedoria do mundo.
A sabedoria do mundo é importante para os seus propósitos, mas diante da loucura da cruz ela não significa nada. Como disse antes, ela fica no pó. Estou lendo aqui em 1 Coríntios capítulo 1, agora versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Para que você conheça a cruz, você não consegue pela sua própria sabedoria. Você conhece a cruz pela loucura da cruz através da fé. A loucura da cruz é um homem, mesmo sendo Deus, encarnar-se nessa figura de homem, e nessa figura de homem morrer, ressuscitar. Essa é a loucura da pregação. O homem não conhece por sua própria sabedoria, mas aprove Deus salvar os que creem. Eu sei que tem muita gente que crê. Tem muita gente que crê pela loucura do que o significado da cruz representa para mim e para você. Porque tanto os judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para judeus, porque os judeus não creram. Ele veio para o que era seu, os seus o rejeitaram. Mas o apóstolo João diz que todos, o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem é filho de Deus? É aquele que frequenta um credo religioso? Claro que não. É óbvio que não. Filho de Deus é aquele que crê nesse poder, nessa doideira toda que é a mensagem da cruz. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados. Quem é que foi chamado? Todos, tanto judeus quanto gregos, tanto judeus como gentios. Os judeus são aqueles que nascem, são da descendência de Israel, de Abraão, mas os gentios é todos os povos da terra. Aquele que não é judeu é gentio. Então, todos são chamados. Por isso que, para todos que são chamados, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos ler Colossenses no capítulo 2. Colossenses capítulo 2 fala de quem é a sabedoria. Ele está escrito aqui assim: eu gostaria, pois, que vocês soubessem quão grande luta eu tenho mantido por vós. Versículo 2: para que o vosso coração seja confortado, para que o vosso coração seja vinculado, juntamente em amor, e que vocês tenham toda a certeza e a riqueza da forte convicção para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. O mistério de Deus é Cristo em vós, é Cristo em mim. O mistério de Deus é Cristo em você, e Cristo em mim, Cristo em você, é a esperança da glória. E que glória é essa? É a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É o caráter de Deus, é a essência de Deus, é a figura de Deus. Se você quer saber como Deus é, você precisa conhecer a Jesus Cristo. Você precisa saber quem Ele é. Por isso a importância de você
ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, exaustivamente, para você conhecer quem é a figura de Jesus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito do Pai, que é Jesus, foi quem o revelou. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Jesus é que revela quem é Deus. O caráter de Jesus na vida de uma pessoa é a presença do próprio Deus dentro dessa pessoa. Porque Jesus é o próprio Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Você quer conhecer a Jesus? Leia os evangelhos. O que são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqueles testemunhas oculares estiveram lá, observaram e escreveram. Escreveram a respeito do que eles estavam vendo, sentindo, das percepções que eles estavam tendo naquele momento, de todas aquelas experiências que eles estavam tendo com o Filho de Deus encarnado nessa terra. Que o seu coração seja confortado, vinculado juntamente em amor, e que vocês tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para que você compreenda plenamente. O que é uma coisa plena? É algo que te enche por completo, para que você compreenda plenamente, completamente, o mistério de Deus que é Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em quem? Em Cristo. Essa expressão em Cristo ou nele, ela se encontra no Novo Testamento mais de 200 vezes, para você comprovar que é nele mesmo, que é em Cristo. Quando não é nele, é em Cristo. Quando não é em Cristo, é nele. E nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Lá em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer sejam principados, potestades, classes dominantes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de tudo. Como eu disse agora há pouco, a cruz foi erguida antes que houvesse história. A cruz é eterna. Cristo Jesus é o Cordeiro eterno de Deus que salva a humanidade inteira. Aqueles que recebem essa luz, como João diz ali no Evangelho, que Ele é a verdadeira luz que ilumina a todo o homem. Você precisa encontrar essa luz. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em todas coisas Ele tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Vem cá, gente, você que está me ouvindo, eu preciso falar alguma coisa a mais? Se é nele, é em Cristo, tudo é nele. Mas voltando aqui para o texto de Colossenses capítulo 2, para que você realmente compreenda plenamente o mistério de Deus Cristo, porque em Cristo, olha só o versículo 3, Colossenses 2:3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas é na mensagem da cruz que reside a maior sabedoria de todas, que é Cristo. Tem um texto que Jesus fala nos evangelhos,
que ele diz assim: a rainha do sul virá dos confins da terra para ouvir da sabedoria de Salomão. E Jesus diz assim: eis aqui está alguém que é maior que Salomão. Ele faz uma alusão ao texto lá da rainha de Sabá, lá no Velho Testamento. É um tipo da igreja. Ele faz uma alusão a esse texto, que a rainha de Sabá saiu dos confins da terra para ouvir aquilo que ela ouvia falar a respeito de Salomão, que era um homem mais sábio, e a grandeza de tudo que Salomão viveu. E o texto bíblico diz, lá no Velho Testamento, que quando ela chegou e viu tudo o que ela viu, como eles adoravam a Deus, as riquezas, a grandeza e a sabedoria do próprio Salomão, ela ficou como se tivesse enlouquecida. Ela ficou como se tivesse alguém que estivesse sonhando. E ela declarou que tudo que ela sabia a respeito dele não chegava no mínimo aos pés do que ela estava vendo presente ali, diante da grandeza, da sabedoria de Salomão e de tudo que aconteceu naqueles dias. Mas quando Jesus fala, eis aqui alguém que é maior que Salomão, ele está dizendo que a rainha do sul virá dos confins da terra. Todo aquele que quer ouvir da sabedoria de Jesus, que venha de onde quer que esteja, que venha e ouça dessa sabedoria, da sabedoria de Jesus, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E você pode conhecer essa sabedoria. Você quer conhecer essa sabedoria? Conheça Jesus, conheça o Evangelho, conheça o poder de Deus. Portanto, eu digo isso para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, com argumentos, porque não existe nada que não esteja em Cristo. Tudo está em Cristo. Como disse, mais de 200 vezes no Novo Testamento está escrito, ou é em Cristo, ou é nele. Essa expressão está aí, todas essas vezes, para provar que tudo converge nele. Lá o texto de Efésios, no capítulo 1, que eu quero ler com vocês aqui, diz que tudo converge nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu, quanto as da terra. E o texto que li, ali em Colossenses, que está aqui em Cristo, é nele que tudo subsiste. Eu subsisto em Cristo, você subsiste em Cristo, tudo existe em Cristo e em Deus. Não existe nada fora do controle de Deus. Tudo existe nele. Ou você acha que existe algo fora do controle de Deus? Eu vou dizer algo para você, você vai ficar chocado comigo. Até o próprio inferno existe em Deus. Porque se o inferno não existisse em Deus, ele seria a própria personificação do mal. Por isso que o próprio inferno existe em Deus. E o inferno não foi preparado para mim e para você. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. É eles que vão para lá. Não existe nada fora desse controle. Em Cristo, tudo subsiste. Agora, você crê na loucura da cruz? Você crê na loucura dessa pregação? Que não é minha. Essa pregação não é de Gustavo.
Essa pregação não é de quem quer que seja. O pregador é Cristo. Quando Paulo cita em Romanos quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, quem anuncia as boas novas é aquele que semeia o Evangelho. Quem é que semeia o Evangelho? É Cristo. Nós somos aqueles que colhem os frutos do Evangelho. Você quer colher os frutos do Evangelho? Conheça Cristo. Entre na lavoura do Evangelho, na lavoura de Cristo. Lá o texto de João fala, né? Um é o semeador, outro é o ceifeiro. Deus nos enviou para ceifar aquilo que nós não semeamos. Outros trabalharam. Esses outros é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Isaías diz que Cristo veria o resultado do seu penoso trabalho. Nós precisamos entrar nesse trabalho, crendo nessa loucura da pregação. Voltando para Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mas todos os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Olha só, a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Irmãos, por isso vocês devem reparar na vossa vocação, visto que não foram muitos chamados sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as supostamente fortes. Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós, você, eu, você que está me ouvindo, nós somos dele, em Cristo Jesus, o qual ele se tornou, Cristo Jesus se tornou da parte de Deus, sabedoria. Ele é a verdadeira sabedoria que nós precisamos. Se tornou sabedoria e justiça. Nele eu sou justificado. Nele eu sou santificado. E ele se tornou para mim redenção. Portanto, em Cristo estão todas as coisas. Em Cristo, ele se tornou para nós, porque nós somos dele. Ele se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Portanto, nele está tudo o que eu e você precisamos. Está esperando o quê? Encontre essa luz, encontre esse Cristo. Aceite essa loucura, aceite a palavra da cruz, aceite a mensagem da cruz, que Cristo se tornou homem, esvaziou-se de sua divindade, foi encontrado em figura humana, viveu nessa terra, nos mostrou um padrão de vida para eu e você viver e ter uma vida plena. Morreu, levou na cruz do Calvário o que era meu, o que era seu,
para que eu recebesse o que era dele. Agora eu tenho o que era dele, porque ele levou o que era meu. E na cruz ele disse: está feito, está consumado, está pronto, está realizado. E ele disse: tetelestai. E tudo o que te impedia de ter uma vida abundante, e todos os acessos que eram impedidos de você ter a Deus, ao Pai, ao trono da graça, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, foi rasgado e aberto um caminho novo para mim e para você. E agora, eu posso viver essa vida em abundância, porque Cristo preparou isso para mim e para você. Você pode viver isso. Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou. E ele venceu o maior medo que as pessoas têm, que é a fobia da morte. Porque na cruz de Cristo a morte morreu e Cristo ressuscitou. E nós estamos ressuscitados juntamente com ele quando nós cremos em Cristo. Creia nele, em nome de Jesus.